tá? Então, gente, vamos falar de terapia intensiva, né? Fisioterapia intensiva, os pontos que costumam aparecer mais nas provas, né? As perguntas que a gente costuma ver, a gente vai tratar aqui desses assuntos, tá bom? E aí, quando a gente fala em terapia intensiva, uma das partes que a gente já começa falando é justamente sobre a avaliação e a monitorização do paciente crítico, né? E alguns pontos de atenção que a gente tem. Então, aqui nesse primeiro slide está resumidinho alguns pontos que são bem importantes da gente prestar atenção, tá? A avaliação da função mental, com várias escalas, né? A escala de Glasgow, de Hansen e de Haas também. Avaliação de sinais vitais, tá? E o exame físico, com avaliação musculoesquelética, teste de força, MRC, né? O que mais costuma cair nas provas, qualidade do movimento, tônus, reflexo e assim por diante. Alguns desses itens a gente já olhou e outros itens a gente vai passando aqui, sempre dando a dica para vocês daquilo que vocês devem frisar, tá? Então, começando, pessoal, com a avaliação da função mental, a gente tem a escala de Glasgow. Eu acredito que todo mundo conheça a escala de Glasgow, né? Já tem estudado aí recentemente, né? A gente que está nessa rotina de estudo, mas sempre é bom lembrar, tá, gente? Os três itens iniciais que são avaliados pela escala de Glasgow, que é abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, a pontuação máxima e mínima de cada um, né? Então, pontuação máxima na abertura ocular, 4, resposta verbal, 5, resposta motora, 6, e a resposta mínima, 1, né? Quando também tem a opção de não testado, né? Coloca o NT, mas a gente pensando que foi testado aqui, ó, todos eles, a pontuação mínima é 1. Então, inicialmente, a escala de Glasgow, ela vai ter pontuação máxima de 15 e pontuação mínima de 1, quando a gente pensa nessas três variáveis, tá? Mas também, pessoal, em 2018, né, essa nomenclatura das respostas foi modificada, então, o que significa cada ponto, né, cada item aí da avaliação, assim como foi acrescentado a questão da avaliação da reação pupilar, tá? Então, para avaliação pupilar, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai subtrair o valor quando, dependendo da resposta que tiver. Então, ó, no primeiro item ali, resposta inexistente, nenhuma pupila reage ao estímulo da luz. Então, subtrai 2, tá? Parcial, apenas uma pupila reage, subtrai um. Completa, as duas pupilas reagem, então não subtrai nada. Eu tenho observado nas questões de concurso que, mesmo após essa atualização, as bancas continuam adotando esse padrão aqui até a resposta motora, né, aparecendo aí na tela, como a forma de perguntar nas provas, tá? Mas acho que é interessante, então, a gente saber que tem essa atualização para a gente entender aí direitinho, né? Caso alguma banca coloque, a gente saber pontuar aí, né, essa resposta. E aí o ponto mais importante aqui, gente, assim como nas outras escalas que a gente vai falar hoje aqui nessa aula e que a gente já falou em outras aulas, as bancas elas têm perguntado muito da seguinte forma: elas colocam o enunciado, desculpa, e no enunciado elas colocam, por exemplo, paciente com abertura ocular ao comando verbal. Tá aqui, 3, tá? Emitindo palavras, tá? Então, só aqui quando fala em resposta verbal, palavras. E nenhuma resposta motora, vamos supor isso. Então, ela coloca como foi a avaliação e pergunta para a gente o seguinte: qual que é o valor de Glasgow desse paciente? No caso aqui, eu peguei, né, e fui destacando em amarelinho só para facilitar. Esse paciente aqui, ele teria Glasgow, 7, tá? Então, pessoal, para essa escala, para as outras escalas que eu vou mostrar aqui hoje, tá? Vou falar de novo, e para todas as escalas que vocês estudarem, estude o que significa cada pontuação. Por quê? Porque é como as bancas vêm abordando. E aí as questões ficam mais difíceis. Porque se você não souber, né, o valor ali para nenhuma resposta motora,
você não vai acertar essa soma de questão, tá? Se além desses itens aqui, a banca colocasse assim: além, né, dessas respostas, o paciente apresentava apenas uma pupila reagente à luz. Então, você tinha que vir aqui, ó, se apenas uma reage, você subtrai um, tá? E aí, então, o Glasgow final desse paciente, a gente levando em consideração as três variáveis clássicas, vamos colocar assim, mais a resposta pupilar seria 6, tá? Isso é importante da gente frisar, é importante vocês guardarem. Então, gente, as escalas, né, para o mundo atual dos concursos, a gente tem que imprimir, se for o caso, né, deixar numa pasta, ou pegar, né, e copiar no material de revisão de vocês e reler, tá? Releia várias vezes, porque senão é o tipo de pergunta que a gente tem muita dificuldade de responder nas provas. Combinado isso? Tem que fazer isso, pessoal. Escuta o que eu estou falando, porque é importante. Em relação, por exemplo, a essa parte aqui de monitorização do paciente, o que a gente mais vê de pergunta direta é sobre a escala de Glasgow. E o que a gente mais vê nas perguntas de escala de Glasgow é dessa forma que eu falei aqui. O enunciado descreve o que o paciente apresenta e pede para você marcar a alternativa com a soma. Qual que é o valor de Glasgow daquele paciente, tá bom? Então, para não perder questão. A gente tem também. Um outro detalhe, gente. Glasgow é uma escala que ela foi desenvolvida muito para avaliar TCE, tá? Traumatismo crânioencefálico, o estado de consciência do paciente, né? A gente estuda que a pontuação mínima dela é 3 e máxima é 15. Se levar em consideração a reação pupilar, vai de 1 a 15, né? Porque tem que subtrair esse valor. E a nota de corte é 8, né? O que seria essa nota de corte? Todo Glasgow menor ou igual a 8 significa que o paciente está em coma, tá? Então, só informações gerais. E a escala de Glasgow é utilizada para paciente não sedado, tá? Quando o paciente vai para sedação, a gente já pode utilizar outras duas escalas. A de Hansen, que é essa aqui que está na tela, e a de Haas, ou a de Haas, que está aparecendo aqui no outro slide. Então, tanto para de Hansen como para de Haas, pessoal, tem que ler item por item, tá? Então, nota 1 na escala de Hansen, paciente ansioso, agitado, impaciente ou ambos. Nota 6, paciente que não responde aos estímulos dos itens 4 e 5, tá? Que estava descrito aqui. Então, a gente tem que pegar e estudar toda a pontuação. A mesma coisa na escala de RAS, tá? Então, saber identificar. Paciente é RAS 0, tá? Alerta e calmo, tá? Paciente é 3, aqui, positivo, muito agitado, conduta agressiva, puxa ou remove tubos ou catéteres, agressivo verbalmente. Paciente -3, na escala de RAS, sedação moderada, movimentos e abertura ocular ao estímulo verbal, mas sem contato visual. Então, as escalas não tem jeito, tá? Todas as escalas aí vai ficar essa recomendação para vocês, né? Eu sempre falo, né? Quem corre mais atrás, quem se prepara mais, chora menos. Então, para ter menos dificuldade para responder questões. Agora, dessas três, a de Glasgow realmente é a que cai mais. O que pode aparecer muitas vezes em questão, o que eu vejo aparecer, tá? Na de Hansen, na de Haas, é aparecer no caso clínico, citando aí, né, como o paciente está, ou também em alternativas, né, falando dessa questão de escala usada para paciente sedado ou não sedado e assim por diante. De qualquer forma, eu não deixaria de estudar aí ponto a ponto, tá? Ler com atenção, quanto que vale, né, cada valor, o que significa direitinho. Continuando aqui, pessoal, a gente também tem que pensar sempre no estado físico do paciente, né? Quando a gente pensa aqui na avaliação, aqui tem um resuminho de alguns pontos que podem aparecer como estado clínico do paciente na prova de vocês, tá? E aí, o que que acontece? Normalmente, esses itens aqui é para a gente relembrar, né? Que a gente viu muitas vezes na faculdade e tudo mais, e para a gente entender
casos clínicos. Então, a gente usa mais, as bancas usam mais essas informações para na descrição do caso clínico do paciente, tá? Então, estado geral, bom estado geral, regular estado geral, mau estado geral. Lembrando que no estado geral, né, é aquele paciente que está mais próximo de morrer, vamos dizer assim, tá? De maneira bem grossa, mas seria isso. Paciente que está com mais complicação, que está com mais alteração, é o que está em pior estado geral, tá joia? Então, de maneira é, bem, né, direta, seria isso mais ou menos que a gente leva em consideração. Estado neurológico, né, está relacionado ao nível de consciência. Além das escalas, pode ter a descrição no caso clínico, paciente acordado, sonolento, sedado, contactuante orientado ou não, colaborativo ou não colaborativo, ativo ou hipoativo, reativo por reativo ou arreativo ao manuseio, irritado ou calmo, tá? Então, isso aqui são informações que podem aparecer nos casos clínicos. Condições de coloração da pele, integridade, corado ou descorado, cianótico ou acianótico, ictérico ou anictérico, estado de hidratação, hidratado ou desidratado, estado nutricional, eutrófico ou distrófico. Eutrófico seria a pessoa ali, né, dentro do peso, vamos dizer assim, esperado, distrófico, com aumento ou redução muito grande do peso. Avaliação de estruturas gerais, né? Exame físico geral, pode aparecer relatos relacionados, no caso clínico, tá? Cabeça, ouvido, olho, nariz, garganta, pescoço, tórax, abdômen, o mais geral possível. A tosse, eficaz ou ineficaz, né? A duração da tosse, se é produtiva ou seca, é o ladrante, secreção. Normalmente na secreção, há relato da cor, da quantidade, da viscosidade do odor e avaliação das extremidades, a perfusão e temperatura. Então, aqui é só para dar uma visão geral, né, do exame físico que pode aparecer num enunciado de uma questão, que pode aparecer no relato de uma questão de um paciente que está internado na UTI, quando a gente fala nesse aspecto aí de monitorização, tá? Além desse ponto, pessoal, a gente também pode se deparar, né, com questões ou com casos clínicos que fala da expressão facial, dor, ansiedade, humor, capacidade mental, sinais de sofrimento respiratório, tá? O posicionamento do paciente, né? Então, posição protetora muitas vezes é aquela posição de elevação da cabeceira, né, de Fowler, de 30 a 45 graus, para evitar aspiração e assim por diante, tá? Sinais de aumento do trabalho respiratório, a gente já vai passar aqui na frente, muitas vezes chama mais a atenção para gente, da gente, né, nas provas, e aqui só para completar mesmo, né, higiene pessoal, estado nutricional, suor excessivo, são todos pontos de destaque quando a gente vai avaliar o paciente, quando a gente vê o paciente. Agora sim, então, né, sinais de desconforto respiratório, pontos que chamam a atenção, né, que pode estar descrito também nos enunciados de caso clínico, durante a expiração, as tiragens, melhor dizendo, durante a expiração, devido à maior negatividade da pressão pleural. Então, em vez de ir para fora, a estrutura, ela retrai, tá? Pode ser supraclavicular, infra, intercostal, diafragmática, e aqui, então, só para ilustrar, né, caso não tenham visto, isso aqui é só ilustrativo mesmo, são alguns exemplos aí de tiragem, né, essa negativação que tem, e é um sinal de esforço respiratório. O estridor laríngeo, que é uma espécie de ronco, né, bem alto aqui, formado na parte da laringe da traqueia, também é um sinal de esforço, e o batimento da asa do nariz, outro sinal de esforço respiratório que é mais indicado, mais visível em crianças, tá? E aqui só para ilustrar, então, ó, achados bem típicos de criança, o batimento da asa do nariz, gemido, né? Tiragem intercostal, aqui está aparecendo a retração external e a perda da sincronia respiratória, tá? Então, só para a gente ficar atento também quando tiver, né, observando questões, casos clínicos, são pontos que podem chamar a atenção de vocês, tá? Também relacionado a essa avaliação inicial,
pode aparecer nas questões algo relacionado à presença de suporte ventilatório para o paciente, né? Então, o paciente ele pode estar em ventilação espontânea. Quando fala ventilação espontânea, está no ar ambiente, tá? E ele pode estar sendo assessorado com oxigênio suplementar. Então, pode estar em ar ambiente sem oxigênio terapia ou ar ambiente com oxigênio terapia. Aí, se tiver com oxigênio terapia, muitas vezes vai estar identificado para a gente também, né? A gente tem que identificar se está com catéter ou máscara, né? Que são as duas principais que aparecem nas provas, e qual a FiO2 que está sendo utilizada, tá joia? Então, passando pontos aí da monitorização. O paciente também ele pode estar em suporte mecânico, invasivo ou não invasivo. E aí sempre, né, se a ventilação é invasiva, ela é instituída com o uso da tráqueo ou do tubo, né, TQT ou TOT. Já a pressão não invasiva com outros recursos, que são as máscaras externas, tá? E aí, também, se tratando, né, de um paciente na UTI, normalmente os casos clínicos podem trazer informações para a gente sobre o ventilador mecânico ou perguntar sobre o ventilador mecânico e também sobre a pressão do cuff, tá? Então, só para chamar a atenção das questões do cuff, o cuff vai ser um instrumento que a gente tem, o cafômetro, né? Vai ser um instrumento que a gente tem para medir a pressão do balonete, que é esse aqui, o cuff, que ajuda, esse balonete ele fica inflado, ele ajuda a fixar a tráqueo ou o tubo, tá? E essa pressão, ela tem uma regrinha aí, né, que deve ser seguida. Então, segundo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, manter a pressão do balonete entre 18 a 22 ou 25 a 30, tá? No máximo aí, visando evitar o vazamento de ar sem compressão excessiva da mucosa traqueal, tá? Evitar pressões do balonete maiores que 22 ou 30, né? Se a gente adota aí essa forma, né, de medida. Verificar a pressão do balonete no mínimo 4 vezes por dia e antes de realizar a higiene bucal para evitar o risco de aspiração, tá? Então, pessoal, basicamente são esses os pontos aqui que a gente tem de destaque quando a gente pensa nessa inspeção inicial do paciente e que as bancas elas podem colocar, né, como formas aí de questão, tá? Então, cuidado também, porque sempre é adotado, ou muitas vezes a banca adota os parâmetros das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, que é de 2013, né, que são seguidas até hoje. E aí é um outro texto, né, que eu falo para vocês que é extremamente importante da gente ler, porque ajuda muito a subsidiar aí, né, aumentar, ampliar o nosso campo de conhecimento, de visão para acertar melhor as respostas. Bem, um outro item, né, que faz parte aí da avaliação do paciente crítico é a avaliação musculoesquelética. Aí a gente pensa em força, qualidade do movimento, com amplitude de movimento, harmonia, presença de movimento involuntário, tônus muscular e reflexo. O grande destaque nas provas, gente, é a avaliação de força, que é feita pela escala MRC, tá? Então, essa aqui, ela cai demais em provas, né? E, novamente, outra escala, né? Outra tabelinha, sempre que aparece escala, a gente tem que estudar a fundo aí, porque as perguntas estão cada vez mais complexas. A MRC, então, é uma forma de fazer avaliação de força. A gente vai seguir aquele mesmo padrão de graduação de força de 0 a 5, que a gente segue aí na avaliação musculoesquelética normal. Então, 0, nenhuma contração visível, 5, força normal, tá? E aí, lembrando, né, que é extremamente importante a gente saber aqui também reconhecer o que é grau 1, 2, 3, 4 e 5. As bancas perguntam muito, tanto só sobre o grau de força, quanto dentro da MRC também, tá? A gente já falou de avaliação de força, mas vale a pena a gente repetir aqui. Então, o mais utilizado para paciente no ambiente de UTI, no ambiente hospitalar, é a MRC.
Nessa avaliação, são avaliados 3 grupos musculares de membro superior e 3 de membro inferior. Então, membro superior, abdução do ombro, flexão do cotovelo, extensão do punho. São os movimentos, né? Porque, na verdade, para avaliar a força, a gente avalia a força do músculo. Então, seriam abdutores do ombro, flexores de cotovelo, extensores de punho. E de membro inferior, flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão do pé. Sempre avalia bilateral, tá, gente? Lado direito e lado esquerdo. E se a gente parar para pensar assim, ó, a nota máxima é 5, né? Então, a pontuação máxima aqui para membro superior direito é 15, para esquerda é 15, para inferior direito 15, para inferior esquerdo 15. E aí, se a gente somar tudo, a nota máxima da MRC é 60, tá? Tudo isso que eu falei aqui, gente, está aparecendo aqui também para a gente ter, né, de uma forma escrita, caso vocês vão, né, quiserem revisar, ou para entender aí, né, quando a banca ela traduz a escala para uma questão, ela pega e transforma em texto. Isso que a gente acabou de ver ali, a gente tem que ter essa capacidade de interpretar essa questão, tá? Então, frisando aqui, tá? A MRC é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. O MRC é um método simples, de fácil aplicabilidade à beira-leito, de ampla confiabilidade, interexaminador, sem custo, de fácil treinamento para a equipe de fisioterapia e tem por finalidade avaliar bilateralmente a força muscular periférica de 6 grupos musculares. Então, 3 grupos de membro superior, abdutores de ombro, flexores de cotovelo, extensores de punho, 3 grupos de membro inferior, flexores de quadril, extensores de joelho e dorsiflexores. A força é graduada de 0 a 5, sendo a soma dos 4 membros, tendo pontuação máxima, né? Cada membro de 15 e pontuação máxima total de 60. E o ponto de corte para MRC, gente, é 48. Então, significa o quê? Toda nota abaixo de 48 significa que o paciente está apresentando fraqueza. Especificamente falando de UTI, chama fraqueza associada à UTI ou à internação, tá? Então, sempre que for menor que 48, chama a atenção para esse ponto. Então, assim, pessoal, não deixem de estudar MRC, entender direitinho aqui, né? Se tiverem dúvidas, perguntem, revisem, porque é ponto importante também. E aí, um outro ponto para chamar a atenção aqui nessa aula é relacionado aos eletrólitos, tá? Então, vira e mexe também, algumas questões fazem perguntas sobre os eletrólitos do paciente, ou coloca no enunciado, ou coloca realmente como pergunta direta, tá? Os principais eletrólitos avaliados, né, o que aparece em provas de concurso, tá, gente? Lembrando que aqui o nosso foco é sempre esse, são sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo. Sendo que, de todos, o sódio é o que mais cai, tá? Então, o valor dele é de 135 a 145, valores abaixo de 135 vão indicar hiponatremia, né, diminuição do sódio, valores acima de 145, hipernatremia. O que é importante aqui, pessoal? Também vou deixar a tabela para vocês, tá? Na minha opinião, é importante a gente saber valor de referência, especialmente, como eu disse aqui, do sódio, que é o que mais cai, tá? E saber o que significa, né? Os termos aqui, porque às vezes a gente está lendo a questão e fica, nossa, hiponatremia, o que é isso mesmo? Então, algumas palavras, alguns termos é fácil da gente relacionar. Por exemplo, hipopotassemia, você já vai ligar na sua cabeça, opa, redução do potássio. Mas se em vez de hipopotassemia aparece lá na prova hipocalemia, que é o outro termo que indica redução do potássio, às vezes a gente fica meio perdido. Hiponatremia é a mesma coisa, né? Não está falando uma palavra sódio ali diretamente, então é um outro termo. Então, aqui também fica a dica, tá? Para pegar a tabelinha, sempre que a tabela, valor de referência, anotar e identificar direitinho, né? O que seria aumento, o que seria diminuição, tá? E aí, pessoal, cuidado para não confundir a hipocalemia com a hipocalcemia, tá? Que é do potássio uma e do cálcio outro.
mas aqui eu também deixo para vocês como fonte, né? Como forma de sugestão para que vocês revisem, tá? Bem, pessoal, esses são os pontos, então, que mais chamam a atenção no momento de avaliação, monitorização. Outros dois pontos de destaque também na terapia intensiva são a gasometria e a capnometria, tá? Ou a capnografia. Especialmente a gasometria cai muito. Então, a gente vai ter uma aula separada que a gente vai falar disso, que já está marcado, né? Quando a gente falar de avaliação cardiorrespiratória, porque é um assunto aí que vale a pena a gente dedicar um tempinho a mais por conta do grande número de questões e tem formas, né, bem simples da gente acertar questões de gasometria, tá? Sem sofrer, e a gente vai passar isso então na aula, tá? Só para deixar esses pontos aí de destaque para vocês. Bem, além dessa questão da monitorização, um outro tema também que cai muito em provas, né, relacionado ao paciente na UTI, ao paciente internado em geral, é a ventilação não invasiva. Então, chegou o momento também da gente estudar, né, as variações, as variáveis, as informações que são importantes em relação à VNI, tá? Então, a primeira coisa, gente, a ventilação ela é não invasiva, mas é uma forma de ventilação que utiliza como princípio a pressão positiva. Então, o que que significa isso, né? Trocando assim palavras bem simples para quem tem mais dificuldade. Vai ser a aplicação de um ar a mais, vamos dizer assim, né, no sistema respiratório, usando uma pressão positiva para colocar esse ar para dentro, para jogar esse ar para dentro. Quando fala que ela não invasiva, é porque o meio de aplicação dela vai ser uma interface externa, normalmente uma máscara, né? A orofacial é a mais comum, mas tem diversos tipos de máscara para aplicar a VNI. Então, simplificando aí um pouquinho, né? Principalmente para quem tem mais dificuldade nesse tema, e agora vamos explorando, né? Aprofundando um pouco mais. Então, assim, para que serve a ventilação, né? Seja invasiva ou não invasiva? Para manter parcial ou totalmente a ventilação e oxigenação do paciente. Então, vai ser necessário, em alguns casos, né, em algumas situações clínicas, esse auxílio de um sistema externo, no caso aqui, não invasivo, que vai oferecer essa pressão positiva ao sistema respiratório, tá? Para ser VNI, né, clássica, a gente vai ter aplicação por uma interface externa, então uma máscara, que não seja o TOT, o tubo, nem a TQT, a traqueostomia. Se o paciente tiver com TOT ou TQT, via de regra, tá, pessoal? Pensando assim de maneira bem geral, ele vai estar em VM, em ventilação mecânica, ou VMI, ventilação mecânica invasiva. E aí existe um aparelho próprio, né, equipamentos próprios que geram essa pressão positiva. A VNI, ela pode estar associada ou não à oxigenoterapia, tá? Então pode ter aplicação de FiO2, né, de uma fração de oxigênio maior do que o ambiental ou não, tá? Não necessariamente sempre vai estar ligado ao oxigênio. Bem, qual que é o objetivo da VNI? Então, de maneira geral, promover a expansibilidade pulmonar. Então, condições que tenham perda da expansibilidade vai ter essa indicação. Melhorar a troca gasosa, né, por conta justamente dessa possibilidade de expansão e diminuir o trabalho respiratório, tá? Então, aí pontos, né, de destaque em relação à VNI. A gente tem dois modos de VNI, a CPAP e o bilevel, tá? O CPAP, gente, ele é aplicado, é um equipamento aplicado com pressão constante nas vias aéreas, e isso gera uma pressão expiratória positiva, tá? Normalmente, o paciente está em ventilação espontânea e recebe essa pressão a mais, tanto na fase INS quanto na fase ES. Para facilitar também aqui entendimento, gente, é sempre pensar assim, ó, que o paciente está com a máscara e ele vai inspirar e expirar, certo? Durante esse processo, ele vai receber uma pressão constante, vamos chutar aqui que seja 5 de pressão usando o CPAP. Já o BIPAP ou o bilevel, a gente tem dois níveis de pressão diferentes.
Então, vai ter uma pressão inspiratória, por exemplo, de 14 e uma pressão expiratória de 8. São níveis diferentes de pressão. Aqui, a gente já vai ter que ter uma ciclagem. Ciclagem é quando o aparelho muda da fase ins para a fase ex. Por quê, pessoal? Porque se ele vai receber 14 na inspiração e 8 na expiração, o aparelho ele tem que identificar quando o paciente está inspirando e quando o paciente está expirando, tá? Então, essa ciclagem do BIPAP, ela acontece a fluxo. E aí volto aqui a colocar um asterisco, uma atenção, porque também aqui, e depois quando a gente falar de VM, eu vou repetir para vocês, as bancas perguntam muito sobre essas questões de ciclagem, né? Qual é o parâmetro para o aparelho ciclar, mudar da ins para ex, tá? No caso de uma ciclagem a fluxo, gente, pensa, vamos lembrar já, né, colocando alguns conceitos, que fluxo tem a ver com velocidade. Então, a velocidade com que o ar entra ou sai do pulmão. A gente começa uma inspiração com um fluxo maior. Então, quando eu começo a puxar o ar, essa velocidade de entrada do ar é maior, desculpa. Aí, à medida que meu pulmão vai enchendo, a minha velocidade de entrada do ar diminui. Então, esse fluxo diminui, e isso indica para o aparelho o momento de ciclar, de mudar da ins para ex, tá? Isso são tecnologias aí ligadas ao aparelho. A gente tem várias indicações para o uso de VNI, então aqui tem alguns exemplos, né, que são mais indicados o uso da VNI, crise de asma, DPOC, edema agudo do pulmão, SARA ou SARG, né, síndrome da angústia respiratória, pneumonia, no processo de retirada da VM, pós-operatório, atelectasia, então vai ter diversas condições clínicas para o uso da ventilação não invasiva. Um grande destaque sempre é a DPOC, tá, gente? Então, também aqui já vou colocar o asterisco. Vocês sempre lembram que onde eu vou colocando o asterisco é o que a gente mais vê questões aparecendo. Então, ó, segundo também as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013, a gente tem aqui essas principais indicações e como, né, que vai ser mais indicado o uso da VNI em cada um dos casos, tá? Aproveito para chamar a atenção de vocês sobre a importância, na minha opinião, de ler na íntegra as diretrizes de ventilação mecânica, beleza? É um texto longo, mas se vocês pegarem, né, colocarem como meta, em uma hora e meia, vocês fazem uma leitura de qualidade e que vai ajudar muito a ampliar, né, a visão de vocês e a responder questões, tá bom, pessoal? Então, olha só, exacerbação da asma é utilizado, então, né, pode ser utilizada a VNI em conjunto com a terapia medicamentosa para melhorar a obstrução ao fluxo aéreo e diminuir o esforço respiratório em pacientes em crise asmática moderada e acentuada. Mas existe um detalhe aqui, tá, gente, sobre o uso da VNI na asma, que daí já é um complemento feito pela Sobrafy. Não deve, né, não deve ser postergada a intubação do paciente ou, né, a instituição da VM no paciente com asma, caso ele não apresente sinais clínicos de melhora, que são sinais de sucesso do uso da VNI. Então, não pode postergar muito, por quê? Porque muitas vezes, se é postergado, o paciente tem um risco maior de morrer durante aquela crise, tá? Em crises graves de asma, beleza? Mas nesse slide, no próximo, vai estar, nos próximos, vão estar resumidos aí os principais usos segundo a diretriz de ventilação mecânica e que muitas vezes a gente se depara com essas frases aqui ou frases muito parecidas em provas, tá? Exacerbação aguda do DPOC, com o objetivo de diminuir a necessidade de intubação, diminuição do tempo de internação no hospital e diminuição da mortalidade. Atenção especial, então, para o uso da VNI no DPOC, tá? Novamente, asterisco. Edema agudo de pulmão cardiogênico, deve-se usar a VNI, preferencialmente BIPAP, com EPAP de 5 a 10 e IPAP de 15, ou CPAP de 5 a 10, né? Lembra que no BIPAP tem dois níveis diferentes, no CPAP um único nível.
visando diminuir a necessidade de intubação intratraqueal e redução da mortalidade hospitalar. Então, as diretrizes, ó, ela vai dizendo aqui para a gente por que usar, né? A justificativa de usar a VNI nesses casos. E essas frases, gente, as bancas colocam muito em prova, tá? Por isso que é interessante da gente ir vendo aqui e criando memória, né? Se precisar lá na hora da prova você ter então, essa memória para usar, tá? Bem, no caso da SARA, o SARG, né, que a gente vê muito como a síndrome da angústia respiratória, né, no adulto, ou SDRA, então esses termos podem variar, mas de qualquer forma é a doença, né, mais grave aí que a gente tem nessa síndrome da angústia respiratória. Então, ó, a VNI indicada principalmente na SARA leve, tá? Com os cuidados de observar as metas de sucesso dentro de 30 minutos a 2 horas, e no caso de não sucesso, evitar retardar a intubação. Então, muito parecido com o que eu falei da asma, tá? Mas aqui na SARA, ainda mais forte essa recomendação. Na SARA grave, evitar usar VNI devido à alta taxa de falência respiratória e à necessidade de intubação, especialmente em pacientes com relação PaO2-FiO2 menor que 140, que daí já está com o índice de oxigenação bem baixo, tá? Então, são pontos aí de atenção que a gente tem que tomar quando a gente fala, né, do paciente na UTI, né, com SARG, com SARA. Pneumonia adquirida na comunidade grave, né, PAC grave, pode-se utilizar a VNI em PAC grave com insuficiência respiratória hipoxêmica, especialmente nos portadores concomitantes de DPOC. No caso de não sucesso, né, medido aí nas primeiras 30 minutos a 2 horas, evitar retardar a intubação também. Fica bem atento, tá, gente? Fiquem bem atentos a essas metas de sucesso, que a gente já vai comentar aqui na frente e que também é importante, tá? Bem, pós-intubação, também pode ter indicação do uso da VNI, com o objetivo de encurtar a duração da ventilação invasiva, reduzir a mortalidade, diminuir as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica, gerando menos dias de internação hospitalar na população de pacientes DPOC hipercápnicos, principalmente, tá? Então, a gente tem aí esse público, né, DPOC hipercápnico, sempre muito relacionado ao uso da VNI. E deve-se usar a VNI imediatamente após a extubação nos pacientes de risco para evitar insuficiência respiratória aguda e reintubação, de forma que a VNI, nesses casos, ela indica, né, ela significa, ela representa uma ação profilática, realmente para evitar, né, prevenir que esse paciente precise reintubar. E VNI em pós-operatório, para o tratamento da IRPA, no pós-operatório imediato de cirurgia abdominal e torácica, para melhorar a troca gasosa, reduzir a telectasia, diminuição do trabalho respiratório, além de diminuir a necessidade de OT, né, de intubação e a mortalidade. Manter pressões inspiratórias mais baixas, EPAP menor que 8, EPAP menor que 15, em cirurgias torácicas, abdominais, cardíacas e bariátricas. Então, pontos de atenção, a gente está vendo aí cada vez mais questões sobre, né, pós-operatório aparecendo em provas, e aqui então, tem alguns destaques para a gente em relação a cuidados que devem ser tomados, tá? Também, gente, as diretrizes, elas recomendam, né? Ela coloca lá quando deve-se usar o CPAP e quando usar o bilevel. Algumas informações a gente até já tirou aqui, né? A gente já falou durante essas indicações, mas só para frisar, tá? O CPAP mais utilizado no edema agudo pulmonar cardiogênico, pós-operatório de cirurgia abdominal e apneia do sono. Bilevel, hipercapnias agudas, então é o caso do DPOC, tá? Descanso da musculatura respiratória, o edema agudo pulmonar cardiogênico também estava até escrito ali atrás, e infecções de imunossuprimidos, a gente tem aí melhor uso do bilevel. Nos outros casos, poderia se usar um ou outro de maneira geral pelas diretrizes. Bem, quando começar, né, a utilizar a VNI, tá? Então, pacientes com incapacidade de manter a ventilação espontânea, né, voluntário ali, né, sem ajuda, quando tiver volume minuto maior que 4, PaCO2 menor que 50 e pH maior que 7,25, tá?
De maneira geral, iniciar o uso da VNI com 2 níveis de pressão, pressão expiratória suficiente para manter um processo de ventilação adequado, visando impedir a progressão para fadiga muscular ou parada respiratória. E aí, esses índices aqui da VNI, gente, eles são índices onde o paciente não está conseguindo manter a ventilação, mas também não está tão ruim, porque a gente vai chegar ali na frente e falar da VM, e daí quando o paciente está muito ruim, né, ou está pior, a situação de troca gasosa dele, de ventilação dele, aí a VNI apenas, vamos dizer assim, não vai ser suficiente. Vai ter que começar realmente, vai ter que instituir VM, tá? Bem, pergunta clássica de concurso, gente, está entre os itens que mais caem nas provas sobre VNI, diz respeito às contraindicações. Então, aqui é o outro ponto que eu recomendo, né, que vocês peguem esse slide, anotem, imprima ele e reveja sempre. Algumas bancas perguntam sobre as contraindicações só, outras colocam contraindicações absolutas, outras colocam contraindicações relativas, tá? Então, fique bem atento ao enunciado da prova que você vai fazer, da questão, se ela está falando apenas em contraindicações, porque daí pode ser qualquer uma dessas que está aqui, ou se ela está falando em absoluto, ou se ela está falando em relativa. Por quê? Às vezes a banca coloca assim, que eu acho que é o pior tipo de pergunta. É uma contraindicação absoluta do uso da VNI. Aí ela coloca uma absoluta e coloca 4 relativas nas alternativas. Quando a banca coloca coisas nada a ver ali, né, nas respostas, facilita para a gente, né? Você identificar, essa aqui é uma contraindicação e as outras aqui nada a ver. Mas quando ela faz isso, né, ela pede especificamente uma absoluta ou uma relativa e nas outras alternativas ela frisa bem, né? Ela coloca o contrário ali, mas que ainda é contraindicação, fica mais difícil. Bem, o que que eu quero dizer com isso, gente? Importante decorar, tá? Porque isso aqui cai muito e é o tipo de pergunta que não pode errar. Então, contraindicações absolutas. O que que é uma contraindicação absoluta? Ó, sempre evitar o uso, tá? Não usar. Quando tem necessidade de intubação de emergência, parada cardíaco-respiratória, pneumotórax não drenado, instabilidade hemodinâmica ou elétrica com arritmias. Então, não usar VNI, tá? Sempre. Agora, tem também as contraindicações relativas. O que é uma contraindicação relativa? Analisar caso a caso, risco e benefício, tá? Se o benefício superar o risco, utiliza-se. E aí a gente vai ter ali, ó, primeiro, a incapacidade de cooperar, proteger vias aéreas ou secreção abundante, rebaixamento do nível de consciência, exceto se o paciente tiver acidose hipercapnica em DPOC. Se o paciente com DPOC, gente, estiver rebaixando, aí não é contraindicação. Lembra que existe aí uma relação muito importante do uso da VNI no paciente com DPOC exacerbada? E, na verdade, né, esse paciente, se ele estiver rebaixando por conta da acidose hipercapnica, né, por estar descompensado o DPOC dele, a VNI vai ajudar muito. Normalmente, tira o paciente da crise, tá? Sem maiores problemas para esse paciente, sem necessidade de intubação, sem aumentar aí, né, mortalidade, tempo de internação, tá? Então, bastante atenção nisso também. Todo local que está falando aqui de VNI e DPOC, eu estou colocando um destaque para vocês, porque realmente o número de questões sobre isso é muito grande, tá? Então, para vocês irem identificando aí pontos que mais caem nas provas. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Outras contraindicações relativas. Falência orgânica não respiratória, como encefalopatia, arritmia, hemorragia digestiva grave com instabilidade hemodinâmica, cirurgia facial ou neurológica, trauma deformidade na face, né, por dificuldade de acoplar o mecanismo mesmo, né, de uso da venia, máscara, alto risco de aspiração, obstrução das vias aéreas superiores e anastomose do esôfago recente, né, evitar pressurização acima de 20. Bem, pessoal, qual que é a minha dica aqui, né? Repetir, 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 para essas informações aqui se tornarem memória a longo prazo, né? A gente lembrar na hora da prova. E no pior das hipóteses, se a prova está perto, decore as absolutas. Por quê? Porque se cair, né, aquela pegadinha aí
do absoluto e relativo na prova, se você souber a absoluta, você vai identificar ali quais são relativas, né? Mas, de qualquer forma, leiam com bastante atenção. Bem, pessoal, lembra que a gente falou ali atrás várias vezes sobre indicativos, né, indicadores de sucesso com o uso da VNI? Então, assim, quando coloca VNI no paciente, pela regra, tá? Na vida real acaba que a gente não consegue fazer tanto isso, mas pela regra, que é o que cai em concursos. Deve ter a monitorização desse paciente quando coloca VNI, né? Principalmente a primeira vez ali, com o fisioterapeuta ficando à beira-leito, né? Do lado do paciente, entre 30 minutos e 2 horas, observando indicadores de sucesso da VNI. Então, esses indicadores de sucesso, basicamente, são pontos aí que identifica que o paciente está melhorando. Quais são eles, tá? Então, claro, né, para a prova, a gente precisa saber quais são eles. Diminuição da frequência respiratória, aumento do volume corrente, melhora do nível de consciência, diminuição da cessação do uso da musculatura acessória, aumento da pressão parcial de oxigênio ou da sua saturação arterial periférica e diminuição da pressão parcial de gás carbônico. Então, todos esses aqui são indicativos, né? São pontos que indicam sucesso, tá? Quando não há sucesso, é necessário realizar a imediata intubação traqueal e ventilação invasiva. Lembra que a gente repetiu também ali em vários casos, né? Agora em há pouco. Não deve postergar a intubação, porque muitas vezes depois não consegue mais recuperar o paciente, tá? E um outro ponto, pessoal, que é importante, o índice de sucesso, o sucesso esperado no paciente hipercápnico é na casa de 75%. O hipercápnico clássico, gente, é o paciente com DPOC, tá? Então, por isso que existe essa relação muito grande, né, no DPOC exacerbado, de primeira linha de tratamento, aí quando o paciente está descompensado, usar a VNI, não ir direto para a intubação, porque o índice de sucesso é grande. Já na população hipoxêmica, o paciente hipoxêmico é aquele paciente que está com baixa de PaO2, tá? Então, nessa população, como um paciente, por exemplo, que tem SARG, né, que tem SARA, um paciente que tem pneumonia grave, né, que está com dificuldade de troca gasosa e diminuindo muito a PaO2, o índice de sucesso ele já está em torno de 50%. Então, a chance de sucesso é menor, tá? Então, chama a atenção de vocês para esses pontos aqui, porque também, como eu sempre digo, são itens, são pontos que a gente vê o número de questões maiores aparecendo. E daí eu vou trazendo para vocês justamente isso, né, pessoal? Aquilo que tem mais chance de cair. No e-book tem tudo, tá tudo escrito, tudo detalhado, né? Estudem, então, principalmente quem tem dificuldade com TI, quem não trabalha em UTI, quem não está habituado, né, aos termos, estudem de maneira mais aprofundada e aqui aproveite para pegar as dicas daquilo que cai mais, tá? Quem já está mais habituado, né, trabalha em UTI, tem pós-graduação em terapia intensiva, provavelmente não vai ter que ralar tanto lá no e-book, mas aproveite aqui para pegar essas dicas dos pontos que caem mais, tá? Bem, pessoal, então, só para a gente entender um pouquinho mais, né, que também questões que acabam perguntando sobre as repercussões da VNI, do uso da pressão positiva, tá? Então, durante o uso da VNI ocorrerá redução do retorno venoso, redução da pressão transmural, redução da pré-carga no ventrículo esquerdo e redução da pós-carga no ventrículo esquerdo, tá? Então, esses aqui são efeitos que acontecem quando a pessoa usa, está utilizando a VNI, a pressão positiva. Isso gera uma série de repercussões hemodinâmicas da VNI, que também, adivinha só, cai muito em provas, tá? Então, vamos começar compreendendo aqui primeiro, né, essa parte de introdução e depois vamos reafirmar aqui e ver quais são as principais repercussões hemodinâmicas, tá? Então, pessoal, aqui, ó, a ventilação mecânica com utilização de pressão positiva, PIP, tem como objetivo aumentar a oxigenação arterial, manter o suporte de vida para o paciente que perdeu a capacidade de realizar a ventilação espontânea. Para isso que é utilizado, né?
Com o uso da PIP, ocorre melhora significativa da troca gasosa devido ao recrutamento de alvéolos colapsados e há consequente aumento da pressão arterial de oxigênio, aumento da PaO2, e diminuição da pressão arterial de dióxido de carbono, diminuição da PaCO2. E mais, pessoal, com a aplicação da PIP também ocorre e não necessariamente só coisa boa, tá? Algumas coisas boas, algumas coisas não tão boas assim. Aumento da pressão no mediastino, aumento da pressão intracavitária, intratorácica, diminuição do retorno venoso, diminuição da resistência vascular sistêmica, compressão da veia cava superior e inferior, diminuição do enchimento ventricular, diminuição do enchimento do átrio esquerdo, diminuição do débito cardíaco e diminuição da pressão arterial média, tá? Que é a PAM. Então, aqui a gente nem precisa discutir, né, o que é bom, o que é ruim, porque depende do quadro clínico do paciente. Mas esses itens aqui, gente, caem muito em prova, tá? Então, vira e mexe, cai questão sobre as repercussões hemodinâmicas da VNI. Por isso, esses pontos aqui também ganham asterisco, também ganham destaque aqui na aula, para a gente anotar, porque são pontos importantes para a gente revisar, tá? E aí fica aqui esses pontos de atenção, então, para vocês. Vou finalizar esse vídeo aqui e na sequência a gente vai falar também sobre ventilação mecânica invasiva, tá bom?